E aí, galerinha, hoje vamos assistir mais um vídeo do Cangel Responde. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre as regras de derivação. Então, para começar, vamos começar com essa questão aqui, pessoal. Então, para resolver ela, a gente vai separar ela dessa forma aqui, porque assim a gente fica mais fácil de você visualizar quem são as constantes e quem é a função de fato. E agora, antes de derivar, o que eu vou fazer? Eu vou só inverter a parte da função para ficar naquela cara bonita para a gente derivar. Então, aqui 1 sobre 2, e aqui x elevado a menos 2. Desta forma, o que ocorre? A gente vai poder usar aquela derivação do x elevado a n, que é no caso, o n vem para frente e fica x elevado a n menos 1. Então vamos aplicar nisso aqui. Então o que ocorre? Eu vou deixar minha constante quieta, que é a derivada da constante, né? Vezes a função. É só colocar a constante para fora e derivar a função. Então eu vou ter isso aqui. O n, que no caso é menos 3, eu vou colocar para frente. E em cima vai ficar menos 3 menos 1, ou seja, menos 4. E aí vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 3. E agora, a partir disso eu já derivei, pessoal. Mas eu posso fazer uma manipulação para que essa equação fique de fato bonita, no caso, né? Então aqui vai ficar negativo, porque 3 dividido por 3 é 3, e como tem um menos, colocar o menos aqui. E o x elevado a menos 4, a gente vai retornar ele no modo que estava a questão. Precisa? Não, mas para ficar bonito a gente vai fazer aqui. Então vai ficar 1 sobre x elevado a 4, mais, porque tem um menos aqui, mais, corto 2 também, então só sobra 1 sobre x ao cubo. Pronto, com isso já respondemos a questão. E perceba que nessa questão a gente só usou duas regras de derivação, que foi essa aqui é clássica e a da constante. Agora nessa questão, pessoal, podemos ver claramente que é uma multiplicação de funções. Então o que ocorre? Qual é a regra da derivação que a gente utiliza para isso? Então quando você tem um f de x multiplicado com um g de x, e você quer derivar isso, qual é o resultado? O resultado é a derivada da primeira, vezes a segunda função, g de x, mais a primeira normal, sem derivar, vezes a segunda derivada. Então vamos aplicar essa regra nessa questão aqui. Então quem é o meu f' de x? Vai ser essa primeira questão, essa primeira função aqui, derivada dela. Então, qual é a derivada dela? Bom, a derivada dela vai ser o quê? Vai ser a derivada de 3x, que é no caso 3, vou colocar aqui entre parênteses, para a gente separar direitinho. E a derivada do menos x ao quadrado é só aplicar aquela regra, onde o n vai ser agora o 2, e aí ele joga para baixo e 2 menos 1 é 1. Então 2x. Multiplicado com a segunda não muda agora. Isso tudo mais a primeira, multiplicado, pessoal, com a derivada da segunda função, que no caso é essa aqui. Então a derivada dela, o que ocorre? O 3 é o nosso n lá em cima, o ao cubo. Então eu vou colocar o 3 para frente, multiplicando com o outro 3, o resultado é 9. E o x eu vou derivar ele, ou seja, no caso já estou derivando, mas em cima vai ficar n menos 1, ou seja, 2. O menos 4 é uma constante, e a derivada da constante é zero. Então não coloco ele aqui. Pronto, já derivei minha função. Bom, pessoal, nessa questão a gente pode perceber uma divisão de funções. E o que as regras de derivação nos dizem sobre isso? Então, se eu tenho um f de x dividido por g de x, e quero derivar isso, qual é a regrinha? Não, é a primeira derivada, vezes a segunda normal, sem mexer nela, menos a primeira, multiplicado com a segunda derivada. Tudo isso dividido pela segunda, sem derivar, sem mexer nela, ao quadrado. Então vamos aplicar essa regrinha na nossa questão. Então eu sei que minha primeira, o meu f de x vai ser o 3x ao quadrado mais 7, e o meu g de x vai ser o x ao quadrado menos 1. Então aplicando essa regrinha, o que ocorre? Vamos ter a derivada da primeira, ou seja, 6x, mais 7 não, porque ele é uma constante. Então vou colocar aqui parênteses para a gente diferenciar qual é qual. E aí eu repito minha segunda equação, minha segunda função, sem mexer nela. Menos a primeira, que no caso é 3x ao quadrado mais 7, vezes a derivada da segunda equação, da segunda função. Então a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de menos 1 é zero, então nem coloco aqui. Tudo isso dividido pela minha segunda função ao quadrado. Pronto, pessoal, já derivei aqui. Essa daqui, pessoal, a gente pode modelar ela para que fique mais fácil, mais simples de visualizar.
Então, o que que ocorre? Eu vou inverter essa função, eu vou fazer dessa forma aqui. Porque assim a gente encontra naquele mesmo caso de lá. Só que a diferença é que nesse caso aqui vamos usar a regra da cadeia. O que que a regra da cadeia nos diz? A regra da cadeia é quando você tem uma função dentro de outra e você quer derivar isso. Quando você deriva, qual é o resultado disso? É a derivada da função de fora, o argumento é ainda a função normal, vezes a função de dentro derivada. Ok? Então vamos aplicar isso nessa questão. Quem é a equação de fora? Se vocês puderem perceber, o parêntese já é um grande amostrador dessa função de fora e de dentro. Mas nem sempre vai ser nesse formato. Então o que que ocorre? Quando eu quero derivar aqui, eu vou derivar primeiro a de fora. E a de fora é o meu expoente. Então eu vou derivar isso aqui. Então, coloco o menos 5 para frente, multiplicado com o argumento, vezes menos 6. Porque é menos 5 menos 1. Ok? E aí eu preciso multiplicar com a de dentro, derivada. E quem é a derivada de dentro? É a derivada do 4x mais 1. Então a derivada do 4x mais 1 é somente 4. Porque a derivada de 4x é 4 e o 1 é 0. Então eu só coloco 4. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 20, 4x mais 1 elevado a menos 6. Pronto, já está derivado, pessoal. Nessa questão aqui, a gente vai aplicar a mesma forma, a mesma coisa vamos fazer nela aqui. Então, eu vou pegar de fora, que é o elevado a menos 8, e aí vou aplicar aqueles conceitos de regra da cadeia. Então, menos 8 vem para fora, repito o que está dentro, não mudo. E agora elevado a menos 9, porque é menos 8, menos 1. E aí multiplico com a derivada da de dentro. Então, a derivada da função de dentro é o quê? A raiz de 3 é uma constante, então ela fica, repete. E aí eu multiplico com o 2, que o 2 vai para baixo, e eu multiplico com x elevado a 2 menos 1. Só que 2 elevado a menos 1, 2 menos 1 é 1. Qual a derivada de x? A derivada de x é 1. E a derivada de menos raiz de 11? O menos raiz de 11 também é um constante, então ele é zero a derivada dele. Pronto, com isso terminamos, pessoal. Aqui já está derivado. Então usamos a regra da cadeia e a derivada do expoente, como já visto antes. Nessa questão aqui, perceba que a gente tem um expoente e dentro temos uma equação de divisores, né? Vamos utilizar a regra do quociente também, além da regra da cadeia. Então, o que que ocorre aqui? Eu vou derivar de fora. Quem é de fora? O expoente. Então, 3 vezes essa função toda, multiplicado com a derivada de dentro. Só que a de dentro, pessoal, é uma divisão de função. Então, eu vou derivar como se fosse pela regra do quociente. Então, a regra do quociente nos diz o quê? Que a derivada da primeira, não é isso? Qual é a primeira equação? A primeira equação é sempre a de cima. Então, a derivada dela vai ser o quê? 2x mais 1. Multiplicado com a segunda, sem mudança nenhuma nela, menos a primeira, sem mudança nenhuma nela, multiplicado com a derivada da segunda, que no caso agora vai ser menos 2. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, sem mudança alguma. Pronto, pessoal. Essa é a nossa equação, nossa derivada dessa função. Então você pode perceber aqui que usamos três propriedades, que foi a regra da cadeia, a exponenciação e a derivada da divisão. Nessa daqui, a gente pode perceber que tem raiz cúbica, raiz quadrada. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, da mesma forma, pessoal, vamos aplicar a regra da cadeia e modelar ela para que fique da melhor forma possível para a gente enxergar a equação de fora e a equação de dentro. Então, o que que ocorre? A gente vai usar aquela propriedadezinha lá do fundamental, que é converter essa raiz quadrada em um expoente de fração. Então, o que que ocorre? Eu vou pegar aqui o meu argumento dessa raiz, que no caso aqui vai ser isso, e elevar a 1 sobre 3. Dessa forma, eu não mudei ainda a equação, ainda vou derivar. Então, derivando isso, qual vai ser o resultado? É só pegar 1 terço menos 1 e colocar 1 terço lá para frente. Então, vai ficar 1 terço vezes x ao cubo mais raiz de x, repito o argumento, e aí, em cima, vai ficar menos 2 sobre 3, que é a mesma coisa que 1 terço menos 1, ok? E aí eu multiplico aqui pela derivada da de dentro. Então, quem é a derivada do argumento, no caso? Vai ser o x ao cubo, derivado, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado, certo? E somado com a derivada da raiz quadrada de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Com isso, pessoal, usamos apenas a regra da cadeia e manipulação básica de raiz quadrada, elevando ao expoente. E assim conseguimos resolver essa derivação.
Para responder essa questão, pessoal, precisamos saber quem é a derivada do arcosseno e do arco tangente. Então, vamos lembrar que a derivada do arco tangente, ou do arcosseno, é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E o do arco tangente é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Alguns livros ele alternam o 1 mais x ao quadrado, mas isso aí é irrelevante, é a mesma coisa. Então, para resolver ela, o que a gente vai fazer aqui? A gente percebe-se que tem uma multiplicação de funções e dentro de cada argumento tem outra função. Então, você de cara já pode perceber que vamos usar duas propriedades, duas regras de derivação, que são elas a regra do produto e a regra da cadeia. Então, vamos usá-la agora. Então, o que a derivada do produto nos diz? Que a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vamos aplicar isso aqui como já visto antes. Qual é a derivada do arcosseno? A gente já viu ali do lado que é 1 sobre raiz de 1 menos, só que agora, quem é o seu argumento? O argumento é o x ao quadrado, só que isso tudo ao quadrado, né, pessoal? Então a gente já derivou ele. Só que, como ele tem uma função dentro, a gente tem que aplicar a regra da cadeia nesse caso. Então quem é a derivada da de dentro? 2x vezes a segunda sem alteração nenhuma. Somado com o quê? Com a primeira sem alteração, vezes a derivada da segunda. Então deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Então o que ocorre? Vamos multiplicar pela derivada do arco tangente, que no caso é 1 sobre isso aqui ao quadrado, meu argumento. Lembre que esse x, pessoal, aqui de todas as regras de derivação é sempre o argumento. Então você vai pegar o argumento inteiro e substituir lá. Então o que ocorre? Vamos multiplicar agora pela derivada da de dentro, que é uma regra da cadeia. Vai ficar 2x e acabamos. Pronto, derivamos, pessoal. Agora vamos derivar a cotangente dessa função aqui. Então vamos recorrer à regra da cadeia novamente. Mas quem é a derivada da cotangente? Aqui vai ser igual a menos cossecante ao quadrado de x. E vamos aplicar isso aqui. Então, primeiro vamos derivar de fora. Então, a derivada dele é o menos cossecante ao quadrado do argumento. Quem é o argumento? É essa função aqui. E aí eu multiplico por conta da regra da cadeia, e aí eu derivo a de dentro. Só que a de dentro é uma divisão de funções, então eu vou usar a regra do quociente. Então aqui eu derivo a primeira, no caso o resultado dela vai ser 1, né, a derivada do x, multiplicado com a segunda, sem mudar, menos a primeira, sem alteração, multiplicado com a derivada da segunda, que é o apenas do x. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Pronto, pessoal, já derivamos. Então perceba que, independente da função, é só aplicar as regras, pessoal. Então aqui, ó, 1 sobre 7 vezes tangente de uma outra função. Como é que a gente resolve isso? Sabendo que a derivada da tangente é a secante ao quadrado, podemos aplicar isso aqui agora. Então, temos uma constante aqui, né, 1 sobre 7, vamos colocar ele para fora, e multiplicar com a derivada dessa função. A derivada da tangente vai ser a secante ao quadrado. Repete meu argumento, como é uma função, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Então, vezes a derivada da função de dentro, que é o 7. E aí eu posso cortar aqui esse 7 com esse, e aí meu resultado vai ser secante ao quadrado dessa função aqui. Com isso eu já derivei. Nessa função aqui, pessoal, é a mesma coisa, só que agora a gente está trabalhando com a secante. Então a derivada da secante, vamos relembrar, que é secante de x multiplicado pela tangente de x. Então vamos aplicar a mesma coisa, pessoal. Então a constante vai ficar para fora, que é 1 sobre 16, multiplicado com a derivada da de fora, que é a secante. Então vou multiplicar, vou derivar essa secante. Então a derivada dela é a secante com um argumento multiplicado com a tangente com o mesmo argumento. Então a secante de 4x menos 3 multiplicado com a tangente de 4x menos 3. Só que aqui essa parte é só a derivada da secante. Eu tenho que multiplicar ainda pela derivada da função de dentro, por conta da regra da cadeia.
Então, a derivada de 4x menos 3 é simplesmente 4. E aí eu posso cortar esse 4 aqui com esse 16 e dizer que isso aqui é 1 sobre 4 multiplicado pela secante de 4x menos 3 vezes tangente de 4x menos 3. Com isso, pessoal, terminamos a aula de hoje.